Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Balbino e nesse livro nós vamos dar algumas dicas sobre como reduzir a inadimplência na sua empresa. Nós percebemos nas nossas atividades de consultoria que muitos empresários passam muitas dificuldades quando fazem suas vendas a prazo e não recebem. Então nesse vídeo nós vamos passar algumas dicas que funcionam, que os empresários têm aplicado nas suas empresas, que estão conseguindo obter êxito na cobrança de dívidas em atraso. Nós vamos falar primeiro sobre comece a cobrar a dívida no primeiro dia após o vencimento. Isso porque nós percebemos que às vezes a empresa parece que tem algum tipo de vergonha, algum tipo de receio em fazer a cobrança do seu cliente e às vezes achar que vai perder o cliente. A questão não é bem assim. Nós devemos entender, pessoal, que a cobrança deve começar no primeiro dia logo após o vencimento, mas de uma forma onde você vai procurar identificar a causa pelo qual o pagamento não foi realizado. Então veja bem, imagine lá que você mandou um boleto lá para o seu cliente e esse boleto caiu lá na caixa de spam. Ou então esse boleto não foi recebido, ele voltou, algum motivo, ele não foi entregue lá para o seu cliente. Então é natural que esse pagamento não aconteceu. Então essa primeira dica de começar a cobrar logo no dia seguinte, ela está relacionada justamente aonde você vai buscar identificar a causa pela qual o pagamento não foi realizado. Então veja bem, a cobrança começa no dia seguinte. Então a dívida venceu hoje, amanhã você liga, fulano, como é que tá as coisas? Tudo bem? Eu te mandei um boleto, de uma compra que foi realizada, esse boleto não foi pago, aconteceu alguma coisa, tem alguma divergência, então você vai procurar saber a causa pela qual esse boleto não foi pago. E assim que você obter essa informação, você já vai procurar já negociar o pagamento desse documento que está em atraso. Então veja bem, muitas vezes você não está recebendo porque você não está cobrando. E nós devemos pensar que essa primeira cobrança deve ser a cobrança mais tranquila possível. Na verdade, ela vai ser um lembrete, você vai procurar a causa, que aquele documento não foi pago, o depósito não foi feito, o boleto não foi pago, ou seja, você vai procurar saber o que aconteceu. A segunda dica é a seguinte: tenha formas diferentes para cobrar devedores diferentes. Ou seja, se você tem um cliente que te paga em dia, que não atrasa, que se tiver que atrasar ele te liga para te avisar, ele é uma pessoa extremamente cuidadosa com a sua empresa, ele faz de tudo para não atrasar os pagamentos, mas porventura atrasou, então é natural que você seja mais compreensível com esse cliente, porque afinal de contas ele é um bom cliente, é um cliente que paga em dias as suas obrigações e por um motivo qualquer está passando alguma dificuldade, não conseguiu fazer o pagamento na data que deveria. Então é importante nós entendermos esse tipo de cliente. Agora, por outro lado, se você tem um cliente que ele sempre atrasa, não paga em dia, pede para você gerar um novo boleto e mesmo assim ele atrasa esse novo boleto, ele promete que vai fazer o pagamento, ele não paga de jeito nenhum. Então nesse caso, para esse cliente você já precisa adotar medidas diferentes de cobrança. Você vai lá, você vai ligar, você vai conversar. Se realmente ele não tiver, se ele não for pagar, se ele te mostrar que não vai pagar, seguir os próximos passos, que é a negativação desse cliente, entendeu? Para que você realmente demonstre para ele que aquela atitude não é compatível com o perfil de cliente que você deseja, porque afinal de contas, se você vender, você precisa receber, Então, mas se esse tipo de cliente, a cobrança já é diferente. O primeiro cliente que nós falamos é aquele cliente que não costuma atrasar, aquele que cumpre as suas obrigações. Já esse segundo modelo, já é aquele que não costuma pagar em dia. Então, esse que não costuma pagar em dia, a cobrança tem que ser mais persistente e mais vigorosa, para que você não fique no prejuízo. E a terceira dica, pessoal, é muito interessante, às vezes também nós pegamos aí algumas empresas, nos nossos treinamentos, nas nossas consultorias, que tem uma política de cobrança muito engessada. Então a terceira dica é a seguinte: facilite o recebimento da dívida. Por que é interessante? Então, suponhamos aí que no dia de hoje você vai fazer uma ligação para um cliente, um cliente que está com a dívida em aberto, a dívida dele está em aberto, você vai ligar para saber o que está acontecendo e qual vai ser a atitude dele. Aí esse cliente pega e retorna para você o seguinte, falou: olha, se você hoje tirar a multa, me dá um desconto na multa e nos juros, eu te pago hoje. Algumas empresas optam por não aceitar.
não dá desconto e só aceita o valor integral daquela dívida. Agora, essa situação, às vezes, pode dificultar o recebimento do valor principal da dívida. O que acontece? É uma situação muito importante a gente pensar nisso. Isso por quê? O cliente já está te devendo, às vezes 15 dias, 30 dias, 60 dias, e você não recebeu. Aí você tem que lembrar que aquela venda que você fez, ou aquele serviço que você prestou, você já pagou seus funcionários, você já pagou os impostos, você já pagou o seu aluguel, todos os seus custos já foram pagos, mas você ainda não recebeu por aquela venda. Então você já teve que pagar o custo daquela venda, ou daquele serviço prestado, mas ainda não recebeu. E ainda assim, você não tem certeza que esse cliente vai te pagar. Pode ser que no dia de amanhã ele não vai ter mais aquele dinheiro. Como você não aceitou receber o valor do principal, reduzindo multa e juros, ele pagou para outro fornecedor, pagou outra empresa que aceitou receber aquele valor. Então lembre da seguinte situação: é muito importante que você entenda que o custo da cobrança, o custo do recebimento, ele também é caro, ele não é barato. E muitas vezes, quando nós falamos dessas dívidas que já foram vencidas, que não foram pagas, e os custos que aconteceu da venda realizada ou do serviço também teriam que ser pagos. Então, nesse caso, você teria dois custos, o custo da dívida que você não recebeu e o custo de talvez de ter que captar empréstimo bancário para poder cobrir as despesas que já foram incorridas. Então, quando a gente fala facilite o recebimento da dívida, o que nós estamos falando é que você diminua o seu prejuízo, para você ter um ganho ainda naquela venda ou naquele serviço que foi prestado. Então, muitas vezes é muito mais barato você reduzir ou eliminar e receber a dívida que você teve e a partir daí adotar uma outra postura com esse cliente, do que às vezes deixar aquela dívida rolar, deixar aquela dívida continuar, não receber o valor do principal e talvez nem receber o valor integral em algum momento, Lembrando que em algumas situações vai ter que chegar até a questão judicial. Então, as três dicas que nós falamos nesse vídeo, pessoal, foi o seguinte: a primeira dica, a cobrança deve começar no primeiro dia após o vencimento. A segunda dica, tenha formas diferentes para cobrar clientes diferentes. E a terceira, facilite o recebimento da dívida. Isso por quê? Qual que é a regra de ouro na área de cobrança? Melhor do que vender é receber, Então, pessoal, se vocês gostaram das dicas, quer saber um pouco mais sobre como reduzir a inadimplência da sua empresa? Então, eu vou lhe apresentar agora o nosso curso completo sobre gestão de cobrança avançado. Nesse curso de gestão de cobrança avançado, ele é um curso completo por quê? Porque ele tem dois módulos bem interessantes. O primeiro módulo, ele fala sobre como administrar a carteira de recebíveis para reduzir a inadimplência. E o segundo módulo do curso, nós vamos falar sobre estratégias para negociação e cobrança de dívidas. Porque o que nós identificamos ao longo da nossa experiência profissional? Que a cobrança por si só, ela só é eficaz se você vende para empresas, para os seus clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, pela qual você já fez algum tipo de análise prévia para saber se eles são bons pagadores. Porque se você simplesmente ficar só na parte de cobrança e vender sem fazer uma análise de crédito previamente das vendas a prazo, o que vai acontecer? A sua parte de cobrança vai ser extremamente ineficaz. Então, o nosso curso ele tem dois módulos justamente para isso. Inclusive, vocês estão vendo aí na tela todos os tópicos que serão apresentados no curso. No primeiro módulo, o que nós vamos falar? Como fazer uma análise de crédito de pessoa jurídica, depois a classificação do risco de vendas a prazos. No terceiro módulo, a avaliação do risco da inadimplência através de indicadores. No quarto, como elaborar uma política de crédito para reduzir a inadimplência das vendas a prazo, porque é muito importante isso, para que você tenha um padrão para poder vender a prazo. No quinto, nós vamos falar sobre estrutura básica de uma política de cobrança. No sexto, técnicas de negociação e cobrança de dívida. 7, as garantias pessoais e reais. E 8, os aspectos da legislação e o Código de Defesa do Consumidor. Porque é muito importante entender esses termos para poder diminuir os problemas e prejuízos na área de cobrança, tá bom? Bom, pessoal, aqui nós terminamos esse vídeo, Esperamos que vocês tenham gostado das dicas, Esperamos você no curso, que vocês participem do nosso curso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.